Olá, olá, bom dia, garotada do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. Queridos, essa é a nossa última aula sobre o capítulo 13 do módulo 4, certo? Então, falta só a gente falar sobre a doutrina social da igreja. É uma parte pequenazinha que tem para a gente conversar. Pegue o livro de vocês. O que nós vamos conversar hoje está na página 16 e 17, certo? Depois que eu explicar aí essa parte para vocês sobre a doutrina social da igreja, vai ficar um tempo bacana para que vocês realizem a atividade da página 17 e 18, encerrando assim esse capítulo, certo? Lembrando também que qualquer dúvida, vocês podem enviar suas perguntas para o meu WhatsApp. Vocês têm um número aí, mesmo WhatsApp que vocês mandam as fotos com os exercícios de vocês, certo? Então vamos lá, querido. Lembrando, estamos conversando sobre ideologias políticas e econômicas do século XIX. Então falamos sobre liberalismo, socialismo científico, socialismo utópico, falamos sobre anarquismo na última aula e sobre nacionalismo. Hoje vamos falar sobre a doutrina social da igreja, tá? Quando eu falo doutrina social da igreja, eu estou me referindo à doutrina social da igreja católica, certo? Então vamos tentar entender aí. O contexto é o mesmo das outras ideologias, né? Nós estamos aí no século XIX, tá? Todo aquele processo de industrialização e tudo mais, de ideias nacionalistas surgindo, de capitalismo, desigualdade social e por aí vai. Então, no final aí do século XIX, né, a Igreja Católica se posicionou sobre esse contexto político e econômico da Europa. Então, até então, a Igreja Católica meio que se absteve, né, ficou ali na dela, enquanto as transformações sociais e econômicas iam acontecendo, iam se intensificando. Porém, no final do século XIX, a igreja, pera lá, precisamos nos posicionar sobre essas ideologias, sobre o modelo que está em vigor, né, o modelo vigente de organização social e econômica e política. Então a gente precisa dar o parecer da igreja, a gente precisa se posicionar em relação a isso, tá? Esse posicionamento aí da igreja que ficou conhecido como a doutrina social da igreja. Então tá aí para vocês no slide, ó, o que é doutrina social da igreja, né? Você pode entender como que foi também, porque essa doutrina existe até hoje, tá? Essa ideia, por isso que é desse jeito. Então tá lá, ó. Essa expressão designa o conjunto de escritos e mensagens, cartas, encíclicas, exortações, pronunciamentos, declarações que compõem o pensamento do magistério católico a respeito da chamada questão social. Ou seja, a doutrina social é a visão da Igreja Católica sobre os problemas que eles observavam na sociedade, certo? Então é assim que você vai entender essa doutrina social da Igreja. Tudo bem? Então olha só, desde que ocorreu aí, né, a consolidação da Revolução Industrial, né, o fortalecimento do capitalismo, as relações sociais elas também se transformaram, tá? Então, de um lado, nós tínhamos aí o crescimento e o fortalecimento da burguesia, a elite econômica vivia muito bem, obrigado. Do outro lado, você tinha o operário, que cada vez mais crescia em questão de número, então crescia o número de operários, porém, as condições de vida ainda eram precárias, né? Esses operários aí, no caso, eles vão acabar se concentrando aí nas principais cidades. Vão ser cidades, nós já conversamos sobre esse processo de revolução industrial, então você já imagina como eram essas cidades aí industrializadas naquele período, certo? Poeira, condições precárias para essa população, recebiam salários mínimos, bem ínfimos até, e trabalhavam muito, né? Então, essa transformação toda que passava aí a sociedade, as cidades europeias daquele período, impactavam também a vida cotidiana, né? O trabalho deles nas fábricas determinava, no caso,
a forma com que essas pessoas se organizavam no seu dia a dia, porque era através do tempo que eles passavam na fábrica que eles conseguiam distinguir, olha, eu vou ter tal tempo para fazer outra coisa, entendeu? Então por isso que a gente diz que esse tempo na fábrica determina o que eles vão fazer no seu dia a dia, os seus hábitos, as horas de lazer, que eram pouquíssimas, né? Então até mesmo a vida em família, né? O tempo que ele pode passar com a família, obviamente, é o tempo que ele não está trabalhando nas fábricas. Então você tem aí, no caso, né, o processo de revolução industrial influenciando diretamente no cotidiano daquelas pessoas, transformando o modo de viver daquelas pessoas, né? Outro problema que a Igreja Católica percebeu é que o governo ligado à burguesia, ligado ao capitalismo, acabava se distanciando cada vez mais da questão religiosa, acabava separando, na verdade, o que era de poder, digamos assim, da igreja e o que era de poder do Estado. Percebe que quando a gente falou lá de Idade Média, lá atrás, até mesmo durante o período da Revolução Francesa, no século XVIII, a igreja e o Estado praticamente eles estavam unidos, né? Tanto é que a coroação dos antigos reis eram feitos por líderes da Igreja Católica. Então, com essa ideia aí da Revolução Francesa, onde o terceiro Estado se via contra o clero, né, que representava os membros da igreja e a nobreza, após o governo deles, eles acabavam com a ideia de separação, separar o que era de poder da igreja e o que era de poder do governo, ou seja, o que era de poder do Estado, né? Ao mesmo tempo, trabalhadores já começavam a se organizar, não só em partidos políticos, como também em sindicatos, e isso também preocupava aí, algumas autoridades da Igreja Católica, certo? Pensando nesses problemas, observando esses problemas sociais da época, o Papa, né, Leão XIII, aí, que está a imagem no livro de vocês, pode observar lá na página 16, né, decidiu passar a se comunicar aí com os fiéis da igreja por meio de documentos que a gente vai chamar de encíclicas, né, encíclicas papais. Essas encíclicas, como eu li aí ainda há pouco com vocês, gente, elas eram cartas que eram direcionadas aos bispos da igreja. Essas mensagens deveriam ser encaminhadas a todos os fiéis, todos aqueles que pertenciam à Igreja Católica, certo? Então, a igreja vai acabar elaborando aí um documento, uma encíclica, né, considerada mais importante aí da história da igreja, e o objetivo era enfrentar aí esses problemas sociais observados pela Igreja Católica, né? Esses problemas aí que surgiram pela questão aí da industrialização da sociedade. Essa encíclica teve como nome Rerum Novarum, né? E aí essa encíclica trazia alguns elementos, olha como está escrito aí, ó. Carta encíclica do Papa Leão XIII sobre as condições dos operários, publicada no dia 15 de maio de 1891, ou seja, está direcionada a essa, digamos assim, desordem social causada pela industrialização, essa desigualdade social. Então, nesse documento, o Papa vai explicar algumas das preocupações do que seriam as preocupações da igreja, né? Com que ele vai dizer que seriam as falhas do capitalismo, porque ele vai dizer que o capitalismo ele era incapaz aí de diminuir desigualdades. Ele vai dizer que o capitalismo não diminuía a desigualdade, o capitalismo causava desigualdades, né? Então, segundo ele, era um sistema que girava em torno da ganância. A ganância da burguesia em querer ganhar mais, em ter sempre mais, acabava fazendo com que o capitalismo se tornasse um fator principal da produção de desigualdade social. Então a igreja condenava, né, os efeitos aí do capitalismo industrial, como, segundo eles, o detrimento de valores, né, não mais valorização de preceitos morais, redução dos laços de amizade, de fraternidade, de solidariedade, já que a ideia do capitalismo gira em torno das questões individualistas,
né? Além disso, ele vai defender o direito dos trabalhadores de formar seus sindicatos, formar seus partidos e o direito de lutar por melhores condições de trabalho. Porém, a pessoa vai dizer, então a igreja era socialista? Não. A igreja rejeitava qualquer tipo de ideologia que fosse próxima do socialismo. Tá? Para a igreja, o socialismo era algo condenável, principalmente por não respeitar o direito à propriedade privada. Certo? Então eles defendem alguns direitos, segundo eles, né, alguns pontos em que os trabalhadores tinham que ter direito, mas eles não defendem a questão socialista. Tá? Então essa doutrina social da igreja vai defender, na verdade, melhores condições de trabalho e menos desigualdade. Tá? Mas tá, é importante, apesar dele falar isso, que os operários eles têm que lutar e tudo mais, defender que eles se organizassem em sindicatos, em partidos políticos e tudo mais, ainda assim eles também defendiam a ideia de que o empregado não deveria enfrentar o seu patrão. Certo? Queridos, como eu disse, hoje a aula mais curtinha que tínhamos para conversar era isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam algo, podem mandar mensagem, podem perguntar, estarei à disposição. No mais, fica o exercício aí para vocês da página 17 e 18. Tá? Exercício que vai finalizar esse capítulo 13 aí. Tá? Na próxima aula a gente já começa com o capítulo 14, Europa, movimentos do século XIX. Beleza? Então, nesse restante de tempo, fica para que vocês possam realizar suas tarefas, responder suas questões. Fiquem com Deus e até a próxima aula.